Boa noite, chegando aqui esse sábado à noite. Como é que tu tá, hein? Vamos esperando aqui o pessoal chegar. Bem-vindos, bem-vinda Janine, Paulinha. Ai, ai, deixa eu tomar um tempo enquanto passa um avião aqui em cima. Moro próximo da base aérea, então tô aqui respirando para começar essa noite. De volta aqui com o Encontro de Verdades, agora aqui no Instagram. Primeira vez que eu faço esse encontro aqui. Esse é o segundo encontro da terceira temporada do programa Encontro de Verdades. Por que verdades e não verdade? Porque eu acredito que cada um de nós é uma faceta dessa grande verdade. E eu sou uma pessoa apaixonada por encontros, por encontrar pessoas. Falei muito disso aqui na última vez que eu estive aqui, semana passada. E celebrar a vida, eu acho que é o grande aprendizado desse momento. Aprender a celebrar a vida. E aqui é um jeito de celebrar a vida, de estar aqui, nesse aqui e agora, partilhando, né? Contribuindo de algum modo. Eu já saio de largada contribuindo muito assim para nutrir a minha alma. Estou muito feliz de retomar. Agradeço vocês que já estão aqui, Kleber, querido amigo. E então quero iniciar aqui, antes de chamar o meu convidado aqui, querido Will, que vai entrar aqui daqui a pouco. Eu quero começar com arte. Eu hoje me lembrei que era a entrada do outono quando eu vi uma postagem da querida Lucilena Galvão, professora de filosofia, e ela também faz poesias lindas, né? E hoje ela postou uma poesia com uma linda foto de outono, e eu acho que é um jeito legal de celebrar essa noite, a primeira noite do nosso outono, esse tempo de em que as árvores soltam as folhas, né? Em que a gente vai começa a ir para um recolhimento, enquanto natureza que somos. E então acho que é importante a gente celebrar a entrada desse novo ciclo. Então o poema tem uma cola aqui, bem com letras bem grandes para poder ler sem óculos. Vamos ver se eu consigo. Bem-vindos quem vai chegando aqui. Momento outono. Momento de maturidade, luz dourada, safra colhida, há que extrair o grão, que voltará à terra na estação, em que se brinda a vida renovada. Tarde dos ciclos, hora do poente, de colher frutos, cumprida a missão, sintetizar a vida em sua expressão, mais reduzida, misteriosa semente. Logo virá a noite e a vida hiberna, e a lei dos ciclos cumpre seu caminho, que vai da vida dual à vida eterna. Qual frágil uva ao persistente vinho, que ao passar por nós, o áureo outono faz ecoar o som do duradouro, e ao mergulhar o transitório em sono, possa tornar homens de terra em homens de ouro. Lucilena Galvão. Bem-vindos, todo mundo que está chegando aqui. Vamos fazer esse momento, assim, um momento de pura arte, né? Que a gente possa estar aqui usufruindo ao máximo desse tempo juntos, já que estou aqui respeitando as normas de isolamento, senão eu estaria aí me encontrando, possivelmente me encontrando e abraçando muita gente, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é estar entre amigos, é estar entre as pessoas que eu gosto. Então, que possamos estar aqui neste momento agora. Quero te convidar a ficar aqui e eu vou chamar aqui o querido Will para entrar aqui. Tá aqui, deixa eu já aceitar ele aqui, para ele entrando e a gente começar a nossa conversa sobre a arte de viver no tempo. E aqui tá chegando ele. Bem-vindo! Olá, tudo bem? Finalmente! Como é que tá o som, gente? Diz aí que eu tô sem fone, eu não peguei meu fone. Vocês me escutam bem? Tu me escuta bem, Will? Escuto sim, não tá dando eco, acho que tá tudo certo. Então tá, se tiver um eco aí, vocês me avisem. Daí eu busco meu fone aí, que eu acabei esquecendo. Tava aqui
respirando e me inspirando aqui nessa poesia e acabei esquecendo o fone. Will, bem-vindo! Bem-vindo esse aqui agora. Adorei que tu Muito aceitou o obrigado, convite, sim, de bate-pronto, né? muito É, obrigado. A gente já interage bastante pelas lives na ordem, né, Ana? Mas é um prazer, com certeza, estarmos interagindo sim, aqui diretamente, né? Tenho certeza que a gente vai sim, bater um papo bem legal hoje. sim. Então, começo por aí, né? Te falando assim que uma das minhas alegrias assim de ter esses recursos, né, de rede social, de internet, etc., é isso que está acontecendo agora, né? A gente nunca se viu pessoalmente. A gente se conhece, eu te conheci através do André, né, lá do Nova Terra, numa live, né? Bem-vindas às lives, assim, eu sou super fã de live. Que Porque é uma legal. oportunidade de conhecer gente nova, uma oportunidade de se encontrar, da gente trocar ideia. E aí eu tô aqui hoje, né? Não sei quanto tempo depois, conversando contigo praticamente pessoalmente para mim, assim. Então, tô super feliz, Pois assim. é. Chego nessa alegria. E eu quero dizer Olha só, perguntar como é que tu chega. Como é que tu chega? Enquanto eu vou olha respirando aqui. como o mundo dá voltas, né? O tempo natural é essa frequência de conexão mesmo que a gente faz, né? Às vezes a gente vai seguindo um fluxo de acontecimentos e as pessoas vão se conectando, né? Pessoas que nunca teriam a possibilidade de se ver e de se conhecer hoje em dia através do dinamismo da comunicação com a tecnologia e das sincronicidades que a gente vai proporcionando vão acontecendo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. É um prazer imenso conversar com você. Para mim, conversar sobre a lei do tempo sempre é um prazer, porque é sempre um modo de passar uma visão diferente que só eu tenho, assim como você vai me passar a tua visão diferente que só você tem. Cada contato que a gente tem com outra pessoa é como conhecer um universo completo, né? Afinal, todos nós somos únicos e para mim hoje estar aqui é um prazer imenso. Conversar sobre a lei do tempo, como eu disse, é um prazer. Então, muito obrigado pelo convite e vamos lá. Então, tu já deu um spoiler aí, né? Tu já deu um spoiler da, da conversa. Porque quando eu te convidei já algumas pessoas para vir aqui, né? Óbvio que a gente vai falar de lei do tempo, não tem como Não tem não, como. né? Mas a proposta dessa temporada é trazer pessoas de diferentes perspectivas, assim, que usam lentes diferentes, inclusive, não necessariamente a lei do tempo, né? Para a gente fazer essa grande roda de conversa sobre estar no tempo, né? Eu não parava para olhar para isso até que fui caminhando assim no meu autoconhecimento, né? E não parava muito para prestar atenção, né? E eu noto como eu me potencializei à medida que eu fui me conectando com as informações que a lei do tempo revela para gente, né? Na verdade, é bem essa palavra para mim, é revelar, né? Como, perceber o que já é, né? Não tem muito assim para mim o que, como é que eu vou te dizer assim, explicar, porque eu sou muito no sentir. Então, quando eu paro para respirar e me conecto assim com essa máquina incrível que a gente é, sabe? Enquanto corpo físico, né? Não preciso nem ir para outro lugar, mas só perceber a mágica que é a gente estar aqui agora, sem ter que se preocupar em respirar, em cuidar para o nosso coração pulsar enquanto a gente está aqui, e todo esse vasto sistema, né, que é o nosso corpo, isso já é muito mágico assim para mim e eu sou muito grata assim. Então, eu quero que tu fale mais do que eu, né? Porque eu tô super curiosa e interessada assim em fazer essa roda de conversa e a gente vai conversando aqui. E eu, inclusive, quero começar, assim, te perguntando, é uma coisa que eu sempre pergunto no começo dos programas, né? Até para as pessoas que estão aqui também poderem saber, assim, esses lugares de fala, né? Hoje, assim, se tu tiver que descrever, assim, quem é o Will nesse dia de hoje, o que é importante que as pessoas saibam a teu respeito, assim, no começo de conversa? Vamos lá. Bom, eu sou o William, eu sou um jovem de 27 anos de idade, que vivo na cidade de Lages, no estado de Santa Catarina. Eu vivo aqui desde sempre.
nasci aqui e aprendi a desenvolver uma... Transformei uma relação de ódio em uma relação de amor pela cidade que eu vivo hoje, pelas oportunidades que ela me Tô te trouxe ao ouvindo. longo da vida, né? Não consegue me Peraí ouvir? que, peraí que tá sem som pra mim, gente. Vocês estão ouvindo o Will? Consegue me ouvir Eita. agora? Fala aí, Will. Consegue me ouvir agora? Baixinho. Deixa eu pegar meu fone. Peraí só um pouquinho. Tá bom. Vai lá. Estar no tempo é exatamente assim, né? Às vezes tem uns poréns. Deixa eu colocar aqui no fone. Acontece. Que daí acho que vai ficar melhor. Peraí, pra cá. Vamos lá. Fala aí, Will. Consegue me ouvir agora? Ah, agora sim. Agora sim. Agora tá perfeito. Vamos lá. Excelente. Então, Will como eu de ia dizendo, Lages. isso, perfeito. Eu vivo na cidade de Lages, Santa Catarina, e aprendi a ter um apreço muito grande por essa cidade, pelos caminhos que ela me colocou aí ao longo dos últimos 10 anos, eu diria, né? É, eu tenho muitas áreas de atuação, digamos, hoje, né? E me considero um iniciante em todas elas, mas a gente está caminhando dia após dia, né? Mas, em um resumo, a minha história, digamos, é que eu sempre fui um cara muito interessado no conhecimento, né? Sempre fui um cara muito interessado. Era raro ter alguma matéria na escola que eu não gostava, que eu odiava, ou que eu tinha até uma dificuldade, porque, no geral, eu gostava muito de conhecimento, eu gostava muito de aprender e eu gosto disso até hoje, né? Faz parte de uma essência muito profunda em mim, o aprendizado constante, né? E ao sair do ensino médio, eu fui correr atrás de, de profissões, né? De um aprendizado profissional. Isso fez com que eu me inscrevesse no curso de biologia, porque além de gostar muito do conhecimento, mais especificamente eu gosto muito de ciências, eu gosto muito de biologia, de física, a matemática universal, de química, então isso me encanta muito. E me inscrevi na faculdade de biologia, aconteceu que eu não passei por causa de uma pessoa, né, que não se inscreveu no curso e não fechou turma, de biologia naquele ano. Hum, Aí começa um caminho muito cheio de pequenos acontecimentos que trazem ao meu aqui e agora, né? Isso em 2010, 2011. Aí no meio de 2011 abre um curso de biotecnologia no Instituto Federal daqui da cidade, eu me inscrevo no curso e concluo aquele curso técnico em biotecnologia, né? Então ali eu realmente confirmei que eu gostava muito de biologia, que eu gosto muito dessa área, mas aconteceu que eu fui procurar empregos na área e não desenvolveu o- a, o- a existência do curso no Instituto Federal era embasada em uma proposta de crescimento de empresas de biotecnologia, de desenvolvimento biotecnológico, como melhoramento genético, transgenia, toda a questão de estruturação biomolecular, microbiótica também. Então, ia surgir toda uma indústria de desenvolvimento tecnológico nessa área aqui na cidade. Acabou não acontecendo nada disso. E o mercado de trabalho acaba se tornando pequenas empresas, laboratórios, algumas análises de algumas empresas de procedimento químico. E eu mandei currículo para essas áreas e acabou não dando em nenhuma delas. Até 2014, quando eu entro em uma empresa de telemarketing. É uma profissão que, alguns anos atrás, eu disse que eu nunca ia querer trabalhar na minha vida. Porque trabalhar com pessoas é muito difícil e ligar para elas ofertando um produto é ainda mais. E essa era a visão do William de 2014. Aconteceu que eu fiquei nessa empresa até o ano passado, ou seja, eu fiquei 6 anos numa empresa de telemarketing, trabalhando como atendente de telemarketing. Durante esse período, várias vezes eu tentei me inscrever em processos seletivos para passar para cargos superiores dentro da empresa. Mas por diversos motivos eu não passei. Na verdade, num dos processos eu passei e não fui aprovado no processo de experiência e voltei para a posição de teleatendente. Então, tentei outras vezes.
e não passei em nenhuma delas. Sempre me davam uma resposta diferente, diziam que não, no próximo se inscreve e você vai passar, no próximo se inscreve e você vai passar, você já está com os 2 pés lá, você vai passar. E eu não passava. Aí aconteceu que mudou os requisitos, mudaram para se inscrever no processo seletivo, mudaram os requisitos. Você precisava ser graduado ou estar graduando em uma faculdade. Então vamos atrás de uma faculdade novamente. Só que ali biologia já não me interessava muito, porque eu pensei, bom, no fim das contas, se eu me formar em biologia aqui em Lages, ou eu vou ser professor, ou eu vou ter a mesma disponibilidade de trabalho que eu tinha com biotecnologia. Eu já fiz isso e não abriu tantas portas assim. Me interessei muito por psicologia de 2010 até 2016, né? 2015, que foi o ano que eu iniciei psicologia para que eu pudesse passar nesse processo seletivo da empresa em que eu estava trabalhando, né? Na empresa de call center daqui de Lages. E aconteceu, só que o que aconteceu? Realmente eu confirmei, eu gosto bastante de psicologia nessa faculdade, mas o ensino não estava me agradando. Tinha alguns professores que eram meio... No geral, o ensino era meio solto, assim. Você chegava na sala de aula e alguns professores eram muito dedicados, outros professores sentavam, esperavam dar o sinal e iam embora, esperavam dar o horário e iam embora. Então isso me frustrou um pouco e eu decidi parar a faculdade. Porque eu, de qualquer modo, eu me inscrevi nos outros processos seletivos depois do pré-requisito e também não passei. Aí, quer saber? Eu não vou mais passar para a supervisão, vou ficar aí na posição de teleatendente mesmo e daqui a pouco eu saio. Foi esse o pensamento, né? E o que aconteceu? Então eu me inscrevo na faculdade de psicologia, faço o segundo semestre, porque eu me inscrevi no meio do ano, então já entrei na metade já entrei com o bonde andando, né? Já peguei o segundo semestre. Faço o segundo semestre inteiro, já tá, fico meio assim, mas vamos lá, vamos pro terceiro, faço o terceiro inteiro, e no final do terceiro eu fico meio assim, não, acho que eu vou cair fora. E em agosto de 2016, eu paro a faculdade de psicologia. Só que aconteceu uma coisinha nessa faculdade que mudou a minha vida para sempre. Lá eu conheci, na verdade lá eu tive a oportunidade de conversar com uma garota que pega o ônibus comigo frequentemente no meu ensino médio lá em 2000, então já estamos em 2016, né? Em 2010 para trás, ou quando eu estava estudando, eu já pegava o ônibus com essa garota, ela mora em alguns bairros daqui. Só que a gente nunca tinha conversado no ônibus. E aconteceu que ela estava na mesma turma de psicologia que eu e a gente começou a conversar. Aí, uma bela semana, a gente começou a conversar sobre signos. E ela veio me dizer que qual era o signo dela, e ela perguntou o meu, e a gente começou a conversar. E eu dei a minha opinião sobre signos, que me parece pouco aceitável que tantas pessoas no mesmo mês funcionem da mesma maneira, né? As pessoas que nascem em um período tão grande, todas elas funcionarem daquela mesma maneira. E foi essa visão que eu passei para ela. E ela me disse, mas você sabe que você é bem escorpião, né? Porque você é assim, assim, assim. E eu, realmente faz sentido, mas provavelmente tem outras pessoas que talvez não faça tanto sentido a pessoa ser escorpião. E essa era a minha visão. E o papo foi, né? Aí, mas no final daquela semana, ela veio me dizer, na outra semana, na verdade, ela veio me contar a história de que numa festa, num fim de semana, um cara chegou pra ela, do nada, um desconhecido chegou pra ela na festa e falou assim, você sabia que no calendário maia o teu Kim é estrela amarela? E o cara não conhecia ela. Aí ela me contou isso na segunda-feira e foi pesquisar no calendário maia e ela no calendário maia realmente era estrela amarela. E deu, estranho, né? A gente na fila do Xerox para imprimir um trabalho lá e conversando sobre isso. Aí ela disse, pesquise o teu aí, pra gente ver o que você é, né? Já que a gente estava conversando sobre signos, ela disse para eu pesquisar o meu ali no calendário maia. E eu fui lá e pesquisei. E aquele instante eu me interesso por um conhecimento que me leva em um caminho completamente diferente de conexão com o tempo, a partir daquele instante específico. Quando eu pesquiso a minha data de nascimento dentro do calendário maia, né? E a partir daquele Sim. momento toda uma nova perspectiva de tempo começa a surgir. Eu já era muito interessado pela física do tempo, pela teoria da relatividade,
por física quântica, tudo isso já era muito, eu já tinha um grande interesse. Mas daquele dia em diante se adiciona uma camada espiritual, que vai se desenvolvendo aos poucos ao longo aí dos 5 últimos anos, praticamente, né? Então, hoje, Sim. eu poderia dizer que eu sou um entusiasta de todas as áreas as quais eu tentei fazer a faculdade e ainda não as fiz, né? Ou seja, biologia, física, química, conhecimentos do universo, psicologia, e então sou um entusiasta de todas essas áreas. Um estudante do tempo natural, um estudante das dinâmicas do tempo, de como as pessoas percebem o tempo, como as pessoas vivem o tempo, o que é de verdade viver o tempo, como de verdade funciona o tempo. E, além disso tudo, sou um praticante de Kung Fu, porque em 2016, logo depois que eu terminei a faculdade, um William que desejava continuar aprendendo alguma coisa, e alguma coisa que realmente fosse exigente, que me colocasse nos meus limites, decidiu conversar com um amigo sobre o interesse em começar a treinar Kung Fu. E esse amigo disse que tinha um Kung Fu em Lages. Então o William vai lá na escola de Kung Fu e há 5 anos sou um praticante de Kung Fu aqui na cidade e trabalho com isso também. Sou instrutor lá na escola de Kung Fu hoje. Então, Sim. de vez em quando eu conto essa historinha assim que são vários eventos conectados um ao outro que me trazem hoje aqui e agora muito satisfeito e muito animado com a vida que eu tenho e com a vida que eu posso ter daqui para frente, né? Sim. Que show te ouvir. Não sabia nada disso, né? Como eu falei no início, para quem chegou depois, assim, é a primeira vez que eu e o Will a gente está conversando, assim, né? Cara a cara. Até então eu assistia o Will, né? Nas partidas que ele faz. A gente trocou alguns WhatsApps aí para poder combinar esse encontro aqui. E eu tava te escutando, Will, e tava passando um filme na minha cabeça, assim, porque eu tenho visitado o meu passado, né, para ligar pontos, assim. E eu tava te escutando e tava ligando os pontos, né, mais ou menos eu tava captando, assim, que para te chegar nesse hoje, tudo faz parte, né? Com certeza. Cada episódio, né, desse que tu contou, tá contribuindo para que hoje tu esteja aqui na minha frente falando sobre essa perspectiva mais ampla sobre tempo. E tu citou uma coisa que é uma das que eu mais curto, assim, na forma como tu coloca, que é esse olhar, assim, para outras áreas, né? Para outros conhecimentos que também se correlacionam, né? E aí tu falou que tu é instrutor de Kung Fu, também é um tempo é arte, né? Com Lutar Kung certeza. Fu, enfim. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, pegando bem o gancho da chamada para esse encontro aqui, que é a arte de viver no tempo, né? Por onde tu começaria a destrinchar essa chamada, assim, por arte, por tempo? Porque tu tem uma didática para falar, assim, que é muito própria. Então, eu te deixo super à vontade para puxar o fio da onde tu sentir. Vamos lá. Bom, eu acredito que um bom ponto de partida é exatamente essa observação que a gente pode fazer do tempo, né? É olhar para trás e perceber que cada evento da vida faz parte de uma corrente, de uma cadeia de eventos. Todos eles, cada um conectado ao outro, né? Então, são eventos, cada evento que às vezes a gente não entende muito bem por que está acontecendo, que às vezes a gente se frustra, ou às vezes a gente fica feliz, né? Independente, qualquer evento que aconteça na vida, ele é um elo de uma cadeia maior de eventos, né? Como eu disse ali, eu tentei 4 vezes me inscrever no processo seletivo da empresa e mesmo na que eu passei, que foi a primeira das tentativas, eu voltei para a posição anterior, né? E das outras vezes que eu tentei, nenhuma delas eu consegui. Isso me frustrou profundamente. Só que é muito interessante, porque se mesmo que eu tivesse passado, então eu comecei psicologia, não é? E me inscrevi num outro processo seletivo, que foi o quarto e último, dali para frente eu não quis mais, e não passei. Se eu tivesse passado, o meu turno de serviço, que era das 9 até as 15 horas da tarde, seria das 9 até as 17 horas da tarde. Então ele ia ter 2 horas a mais de serviço. É, Então,
mesmo que eu não tivesse parado a faculdade de psicologia, que era de noite, então era das 6h30 até as 10, né? Mesmo que eu não tivesse interrompido a faculdade, o meu, eu provavelmente nunca teria treinado Kung Fu. Eu não teria esse interesse de treinar Kung Fu, porque o horário que eu treinava era às 13h30, logo depois do meu serviço. Então era pertinho, eu saía do serviço e ia direto para o treino de Kung Fu. Então essa disposição de treinar Kung Fu foi porque encaixou perfeitamente o No que eu tempo. gostaria de aprender no horário que estava disponível. Encaixou no tempo, você tá Sim. vendo? Encaixou no Então, tempo. então se eu tivesse passado na supervisão, eu teria rumado a minha vida de um outro caminho que eu não posso dizer qual é, mas eu acredito que seria muito diferente do que é hoje. Então, acho que um primeiro ponto para a gente prestar atenção no tempo, entender de verdade o tempo, é poder olhar para trás na própria vida e perceber que tudo acontece em cadeia, tudo acontece, cada evento é uma consequência de eventos prévios e é a causa de eventos futuros. Cada coisa que acontece na vida, né? Então, isso tudo me trouxe aqui hoje e, como eu disse, se qualquer um desses elos não existissem, a minha vida seria diferente hoje, né? Eu acho, Ana, acredito que a gente pode começar a entender com um pouquinho mais de profundidade do tempo, de um modo que tem me parecido bastante didático ultimamente. Existem modos de perceber o tempo, né? Às vezes a gente não se pergunta exatamente o que é o tempo. Todo mundo tem a sensação de que sabe o que é o tempo, mas quando você precisa explicar para alguém o que é tempo, talvez as coisas possam ficar um pouco complicadas, né? Palavras não são o suficiente para descrever o que é o tempo. A gente sabe, mas o que é de verdade para falar talvez seja um pouco difícil. Então, a gente pode começar a pensar o tempo quais são as possíveis respostas para essa pergunta, o que é o tempo, né? O tempo uma quantidade de espaço que um ponteiro percorre em um relógio, né? Isso pode ser o tempo. Então, agora são 8h39. Tá aqui o ponteiro no meu relógio. Daqui a pouco esse ponteiro vai andar um tanto assim e serão 9 horas. Isso pode ser uma percepção de tempo. Ampliando essa percepção, colocando isso de modo mais a longo prazo, digamos, eu posso perceber o tempo como uma sucessão de eventos, né? Ou seja, como eu descrevi aqui, cada um desses eventos estão conectados um ao outro. Então, antes desse evento, tiveram vários outros eventos que me trouxeram lá 2010. A história que eu contei se inicia em 2010, mas já tiveram muitos anos antes, né? Então, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, o tempo coloca as coisas da nossa vida em ordem, né? Então, o tempo pode ser um modo de ordenar as coisas. A gente pode nomear esse tempo de tempo cronológico. Tempo linear é um tempo onde eventos acontecem um após o outro, todos eles conectados, todos eles como se fossem um degrau em uma escadaria reta que eu subo. E cada degrau vai levar ao degrau seguinte, que vai levar ao degrau seguinte, que vai levar ao degrau seguinte. E é uma linha reta, né? Se eu limito a minha percepção de tempo a isso, se essa é tudo o que eu posso dizer sobre o tempo, então não tem nada de errado. Mas isso traz consequências para a minha vida, com certeza. Uma delas é uma determinação do modo com que as coisas vão se desenrolar na minha vida. Então, para que eu consiga uma profissão, primeiro eu preciso de uma faculdade. Ou, para que eu tenha uma faculdade, eu preciso de uma profissão. Então, eu preciso primeiro fazer uma coisa, depois eu vou lá e faço outra. Aí, depois que eu fizer essa faculdade, aí eu posso sair dessa profissão que eu tinha para pagar a faculdade e vou lá e trabalho, exerço aquela profissão. Aí, quando eu exercer aquela profissão, aí eu posso montar uma família e daí eu posso ter filhos, porque antes disso eu não vou conseguir criar os meus filhos. Aí, depois que eu tiver esses filhos, eu preciso criar esses filhos. Então, eu preciso subir naquela posição que eu tô na empresa da minha profissão. Aí depois que eu fizer Sim. isso, vai ter outra coisa. E assim vai, e assim vai. Então é um modo linear de observar a vida. É um passo a passo, né? É um manual passo a passo para seguir a vida. E não tem nada de errado. Só que o tempo não é só isso. O tempo também é cíclico.
o tempo também se repete. Então, de algum modo, quando você observa ali agora são 8h42. Amanhã também vai ter um 8h42 em algum desses momentos. Hoje é o dia 20/3/2021 no calendário gregoriano. Daqui a um ano também vai ter esse dia. Hoje é hoje é o equinócio de outono, né? Como você mencionou no início da live. Então, esse tipo de tempo, esse tempo cíclico, ele é composto de marcadores, tá? São etapas, são sinais que marcam o tempo. Então, a hora é um marcador, o dia é um marcador, as estações são um marcador, né? As fases da lua são marcadores. Então, que lua é agora? Lua crescente, eu acredito. Daqui a 28 Lua dias vai estar crescente. lua crescente de novo. Pois é. Então, a Lua também é um marcador, o Sol é um marcador, tem a ver com essa periodicidade de ciclos naturais que realmente acontecem no universo. Mais uma vez, perceber o tempo de maneira cíclica não é errado, perceber o tempo de maneira linear também não é errado. O tempo funciona assim. Só que se torna limitante se você acreditar que o tempo funciona somente assim, né? O tempo é mais do que isso. Então a gente observou que ele não é só uma linha reta, ele se repete. Algumas coisas acontecem em ciclos. Alguma coisa aconteceu aqui e daqui a um tempo vai acontecer de novo, né? Se o Sol, se a Terra está girando ao redor do Sol, se a Lua está girando ao redor da Terra, por que que a gente pode pensar que isso não acontece na nossa vida? Quantos ciclos, quantas vezes na vida a gente se pega preso em situações que a gente estava um tempo atrás e parece que a gente tá na mesma, parece que a gente está, às vezes a gente pode sentir que não está evoluindo, que está estagnado, que passou tanto tempo e eu fiz tanta coisa, mas parece que eu sou o mesmo, parece que eu estou na mesma, né? Então o tempo também pode ter esse aspecto cíclico. Uhum. E, como eu disse, não tem nada de errado com esse aspecto. Só que é mais do que isso. O tempo também tem um Uhum. aspecto espiral. Então, ao mesmo tempo que ele é uma linha, tanto quanto, imagina só, uma pista de corrida muito grande. E essa pista ela vai fazendo uma curva bem devagarzinho, ao longo de, sei lá, 50 quilômetros, ela vai fazendo uma curva muito suave e ela volta na linha de chegada. Quando você está nessa pista, você não está percebendo que ela está fazendo a curva. Você está ali no carro e está correndo e ela não está fazendo curva nenhuma. Mas muito de leve ela está se curvando. Então, o tempo pode ser linear, ele pode ser circular e ele pode ser espiral ao mesmo tempo. Porque quando você fizer uma volta, você não vai chegar no mesmo ponto. Você vai chegar um nível acima. Porque você não é mais a mesma pessoa. De verdade, você não é mais a mesma pessoa. Se você acredita que você está vivendo em ciclos, se existe essa observação de, poxa, eu estou aqui sempre fazendo, trabalhando e eu não saio do lugar. Isso é uma ilusão. E quando você tem essa ilusão, ela na verdade se torna real. É como se fosse um óculos que você coloca no rosto e vai enxergar o mundo através dessa visão. É um filtro, né? Mas de verdade você não é o mesmo. Você não é o mesmo que era quando começou essa live. Você não é o mesmo que era quando eu acabei de falar isso. Sim. Tu falou da pista de corrida e eu me lembrei da seguinte situação, que eu acho que quem tá aqui já deve ter vivenciado. Quando a gente vai a primeira vez num lugar, né, vai fazer um trajeto que a gente nunca fez. Parece que demora um monte para chegar, né? Porque aquele lugar não é conhecido, né? E depois para voltar, eu tenho sempre a sensação, não sei quem aqui se identifica, mas eu tenho sempre a sensação que é mais rápido voltar do que ir, né? Por quê? Como se explica isso, né? Pois é. O que eu noto assim é que como não é conhecido, então eu acho que eu fico ali naquela ansiedade de chegar, né? Será que o caminho tá certo? Quando a gente não tinha GPS, por exemplo, né? Que a gente ia pelas dicas da pessoa, né? Vai assim meio que, né, um pouco de medo e tal. Então, parece que não chega nunca. Ou se a gente está apurado para ir no banheiro, por exemplo, né? Tem uma necessidade fisiológica, né? Nunca a gente chega no lugar, né? É Então, isso como aí. que explica essa percepção que muda de acordo com o contexto que a gente está, né? Como que a gente explica isso? Ó, o pessoal tá Perfeito. dizendo aqui, ó, eu. Que questionamento interessante, Ana. Então, o que acontece? Então, podemos observar o tempo dessas três maneiras, a princípio, né? É um bom começo para a gente começar a entender sobre o tempo.
observar ele de maneira linear, cíclica e espiral ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo que ele parece uma linha reta de sucessão de acontecimentos, a gente percebe que tem alguns que se repetem, alguns acontecimentos se repetem. E quando eles se repetem, eles não voltam para o mesmo lugar. Ele está num nível acima, a gente está num nível diferente. Cada dia é uma oportunidade de crescimento. Né? Cada dia a gente está angariando mais informações, a gente está envelhecendo, as nossas células estão mudando, então não tem como o tempo ser o mesmo o tempo inteiro. Então, essa perspectiva que você faz é muito interessante, me dá um gancho excelente, porque quando você está indo para um lugar, quando você está fazendo uma viagem muito esperada, aquela viagem das férias que você está planejando desde o ano passado, né? Ou um lugar novo que você tem muito tempo que você quer visitar, você vai com aquela ansiedade, né? Como você comentou, você vai com aquela vontade de conhecer. E você volta muito contente de ter conhecido um lugar bacana, de ter tido um fim de semana ótimo. E você volta, mas quando você vê já chegou, porque passou aquela novidade de conhecer o caminho, agora você sabe certinho voltar para casa, e a volta é sempre mais rápido do que a ida, né? Quantas vezes a gente se pega assim no próprio dia a dia, né? Eu acho que é uma percepção meio que universal. O tempo está passando cada vez mais rápido, não é? Olha, a gente já está em março, num ano de pandemia. Parece que, umas horas parece que está em 2020 ainda. A sensação às vezes é que 2020 não terminou, foi um ano que passou muito rápido, e mesmo numa situação completamente incomum, uma novidade completa para todos nós. Não necessariamente positiva, mas uma novidade para todos nós. E o tempo ainda assim voou. O que acontece então com esse tempo? Parece que a gente está vivendo cada vez mais num estado de uma novidade velha, de certo modo. Porque a gente deveria estar se impressionando com o caminho, mas o caminho passa e a gente nem presta atenção às vezes. Então, quem sabe se na ida a gente vai com a ansiedade de chegar naquele lugar e na volta a gente volta observando melhor o caminho, talvez as coisas talvez haja uma diferença nessa percepção do tempo, né? Se a gente, veja, um exemplo para ficar mais claro, quando você vai para o seu trabalho, no centro da cidade, quando você vai para a escola, quando você vai para a casa da avó, quando você vai para a casa do pai, aquele caminho que você passa todos os dias, você já conhece aquele caminho, você faz aquele caminho de olho fechado, te coloca o carro ali e diz para virar para a esquerda, você sabe certinho quanto que tem que virar para fazer a curva, você faz ele de olho fechado. Já experimentou andar por aquele caminho como se fosse a primeira vez que você está andando nele? Isso é uma experiência interessante que às vezes eu faço. Tem lugares que eu vou todos os dias e eu olho como um olhar de visitante. Eu me considero um turista na cidade. Nunca estive aqui e agora eu vou andar nessa cidade observando coisas que eu nunca observei. E às vezes eu vejo casas, eu vejo lotes vazios, eu vejo pessoas, eu vejo lojas que eu nunca tinha visto na vida. Às vezes um outdoor gigantesco lá, uma placa de uma loja gigantesca, eu nunca tinha lido aquele outdoor na vida e eu trabalho na frente do negócio. Então como é que pode isso? Né? O tempo é puramente uma percepção mental. O tempo acontece dentro da nossa mente. Então, se você está ao tempo que você estiver alinhado, é o tempo que você vai viver. O modo com que a tua mente está conectada ao tempo é o modo com que você vai viver o tempo. Transforme o modo com que você vive o tempo, você transforma o modo com que você vive a vida. Porque assim como andar em uma rua que você já anda todos os dias, mas com um olhar completamente novo, como se você fosse um turista na cidade, você vai enxergar coisas diferentes. Use essa mesma perspectiva na vida e você vai enxergar coisas diferentes. Por exemplo, hoje é sábado. Né? Hoje é sábado. E se a gente olhar para esse sábado como um sábado que nunca foi visto antes? Não é só mais um sábado, não é só mais uma segunda-feira, não é só mais um dia de voltar ao trabalho, não é só mais um dia de trabalho. Se torna mais. A gente adiciona uma camada a mais de percepção quando a gente começa a enxergar o tempo de uma maneira mais ampla, o tempo de uma maneira mais profunda. Isso faz toda a diferença. Como eu disse, o modo com que você observa a vida, o modo com que você observa o tempo, é o modo com que você vai viver a tua vida. Observe o tempo de maneira puramente linear e você vai viver a vida de maneira linear. E mais uma vez, não tem nada de errado com isso. Não, absolutamente.
se você está feliz, né? Não tem nada de errado com isso. De uma maneira cíclica, aí você vai perceber que, quem sabe, essa situação que você está, você tenha construído para você mesmo. E quem sabe você pode fazer coisas diferentes, sabendo que se você fizer tudo igual, essa situação vai acontecer de novo. Né? Agora, some essas duas perspectivas e se perceba. Hoje eu sou um pouquinho mais do que eu era ontem. Hoje é uma oportunidade de eu aprender alguma coisa, é uma oportunidade de eu conversar com uma pessoa nova, é uma oportunidade de eu conhecer alguém que não existia a possibilidade de eu conhecer ontem. Né? É uma possibilidade de eu fazer uma live com uma pessoa que há alguns meses atrás não fazia ideia da minha existência. E hoje nós estamos aqui, não é, Ana? Exato. Então, cada momento é uma oportunidade de você transformar a tua vida. Enxergue o tempo de maneira linear, Aí tá cortando um cíclica pouquinho. Eu e... não sei se é só pra mim. Eu não sei se é só pra mim ou se é pra todo mundo que tá cortando um pouquinho. Tá pixelando assim a tua imagem e tá cortando. Fala aí, gente, quem tá ao vivo aqui com a gente, como é que vocês estão percebendo? Não sei se a internet Consegue está me ouvir oscilando. Eu agora? não sei se é a minha. É, Tô te eu ouvindo, tô consigo te te ouvindo. ouvir, eu consigo Me- de maneira linear, cíclica e espiral, e encare o resultado disso na tua vida, né? Vamos ver. Fala aí, Will, Eu vamos ver se consigo, volta. eu consigo te ouvir perfeitamente. Para todo mundo. Ah, a Fábia disse que tá para todo mundo. Tá cortando o teu áudio, sim. Tá cortando o áudio e a imagem tá bem ruinzinha. O que que a gente faz, será? Eu tô aqui pensando Deixa eu ficar se nesse alguém agora. que aconteceu alguma coisa Ai, com a ai, ai. internet, tá? Só um momentinho. Tá, Peraí. tá bom. Pessoal que tá aqui. Ah, tá picando, Fábio, sim. Então, pessoal que tá aqui, enquanto o Will verifica a questão da internet. Então, olha só o que o Will está trazendo, né? Se o tempo é o que eu percebo, né? Se é o que a minha mente percebe, então, como eu percebo aqui é diferente de como vocês aí. E eu quero trazer um exemplo de agora, assim, Will. Quando tu estava contando antes, o Will estava contando sobre quem ele era, né? Eu fiz a pergunta. E ele sentiu vontade de trazer um pouco do que tinha acontecido de fatos anteriores. Tu tá me escutando? Tu me escuta? Consigo ouvir, mas consigo. É, tu que tá cortando bastante pra mim, assim, ainda. É, Vamos ver se está. eu não sei o que tá vendo. A internet aqui em casa tá normal, eu tô usando sozinho. Não sei o que possa estar vendo. Mas vamos lá. Vamos ver, daqui a pouco ela estabiliza. Vou falando aqui. Se tu tá me escutando, tá ótimo também, que eu tô falando de ti. E Vamos então, lá. o que que eu estava percebendo através. Vamos fazer o exercício de agora, assim, né? Desse momento da live, quando começou, eu percebi que eu estava um pouco agitada, então, assim, um pouco ansiosa com o momento, então pedi para tu falar e tal. E aí, quando tu começou a falar um pouco da tua história, né? Até tu chegar nesse dia, nesse aqui agora, e tudo tá interligado, eu me percebia que, nossa, mas ele não. Mas tá, né? E quando é que ele vai chegar no agora? Eu fiquei já me colocando nessa. Percebi a minha mente indo pro depois, sabe? E um pouco, como eu estava ansiosa, também percebi assim, ó, que a minha mente estava me levando para o que eu vou dizer para ele depois. E aí, tu falando, né? Eu notei assim que eu fiquei menos presente para o que tu estava falando e já me projetando para o depois. Então, eu quis trazer esse exemplo, por quê? Porque é um vício, né, que eu noto que eu tô exercitando me desapegar dele, né? De quando a gente tá no encontro com o outro, a gente ficar esperando para dizer o que a gente tem para dizer e não escuta o que o outro tá trazendo, né? Um exemplo, te encontro na rua, né? A gente se reencontra na rua. Eu digo, oi, Will, tudo bem? E o Will, ah, mais ou menos, acabei de, né, saber uma notícia e tal, ou enfim, seja lá o que tu vai trazer. Eu já pergunto tudo bem, eu já não dou abertura, né? E às vezes, assim, as pessoas não estão prontas para tu dizer a resposta da pergunta que ela fez, né? E eu me pego assim muitas vezes, agora menos, mas muitas vezes eu noto isso, assim, esse automático que a gente faz.
e como se houvesse uma aceleração, assim, na forma como as pessoas se relacionam. Então, às vezes eu vou construir uma resposta, a pessoa me pergunta uma coisa que eu nem estava pensando, né, sobre, e eu vou construir a resposta, e às vezes eu noto uma indisponibilidade, às vezes minha em relação ao outro, como esse exemplo que eu dei aqui agora, né, por conta da minha ansiedade, mas noto o outro não estando aberto para ouvir a resposta da pergunta que ele fez. Então, trouxe como exemplo, assim, das pegadinhas da mente no aqui e agora, né? O quanto a gente está aqui e agora, né? Com o outro. O quanto a gente se permite mergulhar no momento com o outro, né? Ou com aquilo que está nos acontecendo. Eu agora estou aqui, nesse momento, eu sei que tu está me escutando, tu disse que escuta bem, mas a tua imagem, ela tá pixelando, daí eu noto, assim, que eu fico um pouco preocupada, será que vai dar para o Will continuar falando? O pessoal que tá aqui, assim, né, se puder ir dando feedback pra gente, fala aí, Will, pra gente testar também aqui como é que tá o som e a gente seguir a conversa. Eu tô conseguindo ouvir muito bem. Ele dá uma travadinha de vez em quando, mas dá para pegar a mensagem tranquilamente. Eu tô realmente preocupado. E você tá conseguindo me ouvir, né? Porque aparentemente o problema é aqui mesmo. Sim, sim. Tô te escutando, te escutei bem agora. Segue daí, então. Como é que é isso que eu trago para ti, assim, dessa presença nas relações, né? É isso aí. É bem evidente isso mesmo. Consegue me ouvir? Fala aí, vamos ver se vai. Se não estiver me ouvindo, você me interrompe, por favor, tá? Não. É isso mesmo, né? O que acontece com as relações é que, no fim das contas, quando a gente interage com alguém, é um reflexo do modo com que a gente interage com as nossas próprias, os nossos aspectos internos, né? Will, tá cortando para mim. Tá cortando ainda. Vamos fazer o teste de tu sair e entrar de novo? Perfeito, eu vou Vamos fazer fazer isso. aquele teste? Vamos ver se normaliza. Perfeito. Tá cortando, né, pessoal? Tá picando, né, Fábio? Então, a Fábia a super dá os feedbacks aqui para nós. E, pessoal, que vocês que estão aí, assim, vão comentando o que vocês estão percebendo, assim, sobre tempo, né? Aproveitar esse tempo que a gente está aqui junto. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Will de novo aqui. Vamos lá. Enquanto isso. Vou reiniciar tudo aqui rapidinho, tá? Então, enquanto o Will reinicia, ele estava falando sobre a gente não ser a mesma pessoa quando a gente passa por o mesmo lugar, né? Na pista de corrida, o exemplo. E, de fato, a gente não é o mesmo. Eu já não sou a mesma de quando eu comecei essa live aqui, né? Já tô me percebendo em outros aspectos. E uma coisa que eu sinto vontade de trazer aqui é do quanto a gente também é o resultado das nossas relações, né? O que a gente vai percebendo de mundo é também o que a gente vai apropriando ao longo dessa caminhada com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Eu aqui agora não sou apenas o que eu vivi, né? Mas eu sou o resultado, por exemplo, do que o meu pai e a minha mãe foram, né? E todos os que vieram antes deles. Então, aproveito que o Will deu uma saidinha para fazer um agradecimento aqui, não só aqueles nessa retomada de programa, né? Não só aqueles que são os responsáveis por eu estar aqui hoje, né? Podendo falar, podendo estar aqui trocando, compartilhando, mas também todas as pessoas que passaram, que passam e que ainda vão passar pela minha vida, né? Eu sou o resultado de tudo isso, né? Tem uma frase que hoje eu estava comentando com a minha querida amiga Paulinha, que ela é do Rolando Toro, né? Que é o criador da biodança, né? É uma prática que eu amo fazer, né? E que eu aprendo muito sobre mim. Agora com a pandemia, estou em pausa nessa prática, mas em breve eu voltarei. E o Rolando Toro fala uma coisa, tem uma frase muito conhecida que é assim: é no encontro com o outro que tenho notícias de mim. Então, eu aqui agora, estou aqui me encontrando com vocês nessa noite de sábado, né? Aqui a Fábio está falando.
Fábio, feliz quinversário. A Fábio hoje está comemorando o quinversário dela. Ó, o Will tá voltando, vamos ver. Então, eu quero agradecer aqui, honrar todas as pessoas que fazem parte, assim, né, da minha caminhada, que me afetaram e me afetam, né? E o Will é um deles, né, que me afeta, que traz aí partilhas bem nutridoras, assim. Então, aproveitei para fazer uma fala de agradecimento aqui, Will, quando estava retornando. Agora eu tô te vendo bem. O pessoal dá um ok aí assim que tu falar. Excelente. Eu acho às vezes a internet dá uma bugada, eu reiniciei o modem e vim aqui mais perto do sinal. Acho que agora vai dar tudo certo. Tá perfeito. Uhum. Vamos lá. Bom, não sei o que você ia falando, se você quiser retomar o fio da meada para que a gente continue ali, por gentileza, Ana. Eu tinha falado um pouquinho dessa nossa, às vezes, falta de presença, né? Falta de estar no agora com o outro. E aí aproveitei para fazer uma fala aqui do quanto a gente é resultado dessas relações, né? Que a gente vai tendo. Falou que fiz uma relação com o que tu disse, assim, da gente não ser o mesmo que a gente passe de novo pela pista de corrida, né? A gente já não é mais o mesmo ali, mesmo que a pista seja a mesma. E aí eu remeteu a essa questão, assim, do quanto a gente vai se construindo nessas relações com o outro à medida que a gente se permite estar presente com o outro, né? Permite a troca, né? De ideia, de perspectiva, né? Perfeito. Então tava por aí. Eu tenho uma perspectiva bem resumida sobre isso, Ana, é que provavelmente as relações que a gente tem com o outro, na verdade, é um reflexo das relações que nós temos conosco mesmo, né? Com as partes, com as camadas de nós mesmos, né? Então, se eu estou todos os dias fazendo os mesmos trajetos para ir para o serviço, mas eu transformo o ir para o serviço apenas como um meio para um fim, então eu não estou de verdade presente por grande parte desse trajeto, né? Tem um momento do meu dia que eu estou em outro lugar, eu não estou dentro do ônibus, eu não estou dentro do carro, eu não estou na fila do trânsito, eu não estou parado no engarrafamento. Eu estou ou com a mente completamente em outro lugar, ou estou querendo estar em outro lugar e irritado por estar neste lugar aqui e agora, né? Isso é uma percepção que eu fui construindo ao longo de muitos anos indo trabalhar no call center que eu trabalhava todos os dias de ônibus. Como eu moro num bairro bem distante do centro, eu tenho que pegar o ônibus na ida e ele volta por um outro caminho. Então eu ficava... Lages é uma cidade pequena, mas eu ficava 40, 50 minutos dentro do ônibus e para uma cidade de 180 mil habitantes é bastante coisa, é bem desproporcional. Dá 5 quilômetros daqui o meu trabalho, mas eu ficava 40, 50 minutos dentro do ônibus. Então, sempre era uma oportunidade para que eu tivesse um contato comigo mesmo, era uma oportunidade para eu aproveitar a minha solitude, né? Solidão e solitude. Solidão é estar sozinho e solitude é estar consigo mesmo. Tem uma diferença muito grande sobre nessas duas palavrinhas, né? Então foi um momento para que eu pudesse me aprofundar em conexão comigo mesmo. E inclusive nesse trajeto do ônibus foi quando eu pude ler, aproveitando, né, no máximo possível esse trajeto, eu li O Poder do Agora, um livro de Eckhart Tolle, que é um dos grandes livros da minha vida, assim, transformou completamente a minha percepção do agora. Porque ele fala disso que eu falei, de transformar as coisas em um fim e não em um meio, né? Se eu estou indo para o trabalho, esse é o fim. Eu estou aqui indo para o trabalho, não é só um meio. Se eu estou lavando a louça, não é um meio para que o prato esteja limpo quando eu vá comer de novo. É o próprio fim lavar a louça. Se a gente começa a transformar cada atividade que a gente faz em um fim em si próprio, a gente começa a mudar o modo com que a gente lida consigo mesmo. Porque eu não desejo mais estar em outro lugar. Eu não desejo, mas era tão bom naquela época. Ou, mas vai ser tão bom quando for aquela época. Eu tô aqui agora e... Ou aquela máxima, né? No meu tempo. É isso aí. Essa expressão é engraçada. A gente nunca está satisfeito com o tempo atual. A gente sempre quer outro tempo, ou aquele tempo que passou, ou o tempo que vai vir. Quando eu me formar na faculdade, a minha vida vai ser perfeita. Quando eu ganhar aquele cargo, a minha vida vai ser perfeita. Quando eu atingir aquela meta, a minha vida vai ser perfeita. E daí você atinge aquela meta
e ver que talvez a perfeição não estivesse ali e que você jogou fora aquele tempo. Estudos são perspectivas que não são as melhores de se ter. Nenhum tempo é jogado fora. Eu me inscrevi em uma faculdade onde eu não ganhei nenhum centavo de bolsa. Eu paguei 2 semestres inteiros e mais um pouco do terceiro. E saí da faculdade. Não ganhei nada num primeiro olhar. Agora, num segundo olhar, eu ganhei um conhecimento de mim mesmo. Eu ganhei a ferramenta da lei do tempo, que é uma coisa que moldou completamente a minha vida. Transformou a minha vida. Eu conheci pessoas por causa de não ter terminado a faculdade e não ter passado na supervisão da historinha que eu contei. Eu conheci amigos que eu vou levar para sempre na minha vida. Eu conheci hoje a minha namorada através desse não ir para a frente. Então eu poderia olhar para... Mas, cara, olha bem, quantas vezes eu tentei passar e não consegui. E eu poderia me frustrar e ficar com raiva e transformar aquilo em não produtividade, mas não, esses erros que aconteceram foram exatamente o que me levou no momento seguinte, que é perfeito por si só. Então aquele momento do erro foi perfeito por si só. Ele foi um fim nele mesmo e foi perfeito o que aconteceu. A gente é capaz de bancar isso, de bancar que cada segundo da vida é perfeito do jeito que ele é. Se a gente banca isso de verdade, mas aconteceu tal coisa na minha vida que foi uma desgraça completa. No fim das contas, assumir que todo momento é perfeito é assumir a responsabilidade por todas as camadas da própria vida, né? E isso pode parecer um peso, mas na verdade é libertador, porque no período que nós estamos, Ana, que a gente pode aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, tomar escolhas é viver, né? A vida a cada instante é uma escolha. E as coisas que eu, entre aspas, não posso escolher, as coisas que acontecem comigo, eu tenho a escolha de como eu me comporto frente a essa coisa. Como eu deixo essa coisa impactar quem eu sou. Quem eu sou, em primeiro lugar? Começa aí a pergunta, né? Então, fechando esse elo, né? Quando eu estou me relacionando com o outro, mas eu não estou completo, quando eu estou falando, mas eu não estou ouvindo, ou quando eu estou ouvindo, mas eu não estou escutando, é porque, na verdade, isso é um reflexo de como eu lido comigo mesmo. E o modo com que eu lido comigo mesmo é um reflexo da minha percepção de tempo. Quando perceber isso, para mim, é muito importante. Porque, eu vou repetir, mudar a percepção do tempo é mudar a percepção da vida. É mudar o modo com que a vida acontece na prática, né? Interessante. Olha só, falando de tempo e de agora, a gente está com 57 minutos e alguns segundos andando aqui. Eu não sei se o Instagram vai deixar a gente seguir falando. Se porventura nós encerrarmos, eu vou abrir de novo. Topa? Para a gente Perfeito, seguir cara. mais um pouquinho? Enfim, a gente está aqui nesse tempo, né? Curtindo aí uma troca. O pessoal que está aqui, imagino que está em casa também. Então a gente vai seguindo um pouquinho mais aí. Não muito, mas que eu não estou satisfeita ainda, assim, com o que tu está trazendo. Eu sei que tem mais coisas para a gente falar, então Vamos só lá. esse aviso aí para todo mundo. Então, daí tu fala bastante da lei do tempo, né? E tu tem, inclusive, uma página que se chama Ordem do Dragão. E aí eu acho que é interessante tu falar por que a Ordem do Dragão, não sei. Talvez esse seja o ponto de partida, considerando que aqui é o Will falando da arte de viver no tempo, né? Então começa nesse dragão aí. Vamos lá. Bom, então, eu contei ali que eu conheci o tal do calendário Maia numa fila de xerox, com uma garota que me contou uma história do fim de semana dela, né? E naquele momento que eu pesquisei a minha data de nascimento no calendário Maia, eu fiquei muito curioso com o que eu vi, tá? Apareceu lá o número do meu Kim, né? Apareceu Kim, em primeiro lugar a palavra Kim. O que é um Kim? Como assim? Que palavra estranha é essa, né? Aí apareceu lá, Kim 1, aí embaixo apareceu uma imagem que eu nunca tinha visto nada parecido, e apareceu um texto escrito de maneira bem poética, né? Mas que é isso, velho?
que conhecimento estranho é esse? O que que isso aqui significa? Né? E apareceu um poema ali. E debaixo do poema apareceu uma frase mais literal, assim, mais objetiva, né? Essa frase é: sou um imã, atraio o conhecimento e consigo apoio divino. Essa frase apareceu ali debaixo do poema, que me pareceu bem incompreensível. O poema eu fiquei curioso para entender, mas no primeiro momento me pareceu incompreensível. Mas essa frase ficou bem clara, né? Sou um imã, atraio o conhecimento e consigo apoio divino, né? Então, nesse atraio o conhecimento, peraí, acertou em cheio aqui, porque é o que eu gosto. Eu gosto de conhecer sobre qualquer assunto, eu gosto de conversar sobre qualquer assunto, eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar, eu gosto de conversar. Então, aquilo ali me chamou a atenção. Na volta para a sala de aula da fila do Xerox, eu comecei a pedir a data de nascimento de todo mundo, porque eu vi que tinham várias imagens diferentes. Cada data de nascimento dava uma imagem e um nome diferente. Ah, e apareceu um nome ainda, né? Dragão Magnético Vermelho. Nossa, que nome engraçado. Aí eu fui lá, pesquisei o do outro, Estrela Ressonante Amarela. Cachorro Harmônico Branco. Então começou a dar um monte de combinação de nome louco. E um monte de cor e um monte de imagens. E aquilo ali chamou muito a minha atenção. E esse é o início do meu estudo da lei do tempo e dos códigos do tempo de acordo com o encantamento dos sonhos. Eu fui percebendo que cada dia dentro desse calendário é uma combinação de alguns fatores. Uma combinação de 20 imagens diferentes e 13 números diferentes. Se você combinar 20 vezes 13, você tem 260. São 260 dias diferentes, cada dia um diferente do outro, porque é o resultado de uma combinação de uma das 20 imagens com um dos 13 números. E eu comecei a acompanhar todos os dias. Todos os dias não. Dia sim, dia não. Quando eu lembrava, eu ia lá e olhava. Às vezes eu estava na casa de um amigo meu, olhava. Às vezes eu tinha passado o dia inteiro e ia lá, olhava de noite, ou às vezes eu olhava de manhã. Bem esparçado, assim. Às vezes eu passava vários dias sem olhar e às vezes eu lembrava e ia lá e olhava. Ou seja, eu comecei a buscar sentido naquilo. Comecei a buscar as conexões que existiam naquilo. Comecei a buscar as sincronicidades que existiam naquilo, né? Então, trazendo para a prática, trazendo para o resumo, né? Basicamente, o calendário maia é chamado Tzolk'in. É um modo diferente de contar o tempo e um modo que tem a ver diretamente com a sincronicidade do tempo. Com você estar no local certo, na hora certa, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Cada dia que eu olhava, eu não olhava todos os dias, mas cada dia que eu olhava, eu enxergava uma conexão ou outra com algum momento do dia. Né? E eu percebia, olha só, a gente conversou sobre isso hoje de manhã com um amigo meu. O Kim de hoje, que é o dia, né? O Kim de hoje está falando sobre isso aqui. E eu comecei a me interessar cada vez mais sobre isso. Até que chega um momento que se torna natural. Você conta isso naturalmente, você conta mais natural do que a semana. Às vezes eu me pego sem saber que dia da semana que dia do mês mas saber qual dos 260 dias é muito mais natural. Por quê? Porque esse calendário aborda exatamente a natureza do tempo. Como é o tempo em sua natureza. Então, veja, Ana, que os planetas obedecem uma ordem natural. O ritmo deles não se altera abruptamente de um momento para o outro. Eles seguem os ciclos naturais. Eles fazem a Lua, por exemplo, dá uma volta ao redor da Terra a cada 28 dias. A Terra dá uma volta ao redor do Sol a cada 365 dias. Né? A Lua vai dar aproximadamente 13 voltas ao redor da Terra ao longo dos 365 dias do ano. Né? Então existe uma harmonia natural. Os animais. O Sauron, meu cachorro, ele não se importa muito bem se é 6 horas da tarde, ou se é 3 horas da tarde, ou se é 8 horas da noite. Ele come todos os dias, ele dorme todos os dias, ele está disposto todos os dias. Se eu falar a palavra parquinho aqui agora, se ele estiver ali na cozinha, ele já levanta a orelha.
para ele não tem tempo ruim. O tempo é só tempo, é o tempo inteiro tempo, né? Para os pássaros realizam migrações de um hemisfério para o outro às vezes, sem saber direito que horas são. Então, como que é possível, né? Pela mudança, ou seja, eles observam, hoje, num dia de equinócio, é muito bom de falar isso, eles observam que os dias vão ficando mais curtos, o período de sol é menor. Então, no verão, tinha sol das 5 às 8. Das 4 começava a esclarecer o dia e a gente já ouvia os pássaros, né? E às 8 horas da noite saía ali fora e ainda tinha um solzinho. Mas agora os pássaros estão percebendo. Tem cada dia menos sol. Significa que tem que estar cada dia mais frio. Então é hora de sair daqui. E eles vão para o norte buscar lugares mais quentes. Então, os animais se conectam com o tempo de um modo que a humanidade se esqueceu. A gente não observa mais os céus. A gente não observa mais os ciclos naturais. Então, mas nós somos mamíferos. Nós somos também, né, parte dessa natureza. E aí isso é que é a coisa mais, para mim, importante da gente prestar atenção nesse tempo que a gente está vivendo. Agora fazendo um contraponto aqui, né? Aliás, complementando. Como que a gente se utiliza todos esses aparatos que a gente tem para perceber, né? A gente tem 5 sentidos básicos, o quanto a gente se permite ir além, né? Assim, e se conectar com esses superpoderes, né? Entre aspas, que a gente tem, porque, por exemplo, a nossa intuição, né? Quanto que a gente sabe acessar a nossa intuição, né? Quanto que as pessoas estão ligadas, porque tem uma sabedoria no nosso corpo também, a gente está apto a isso. Mas o sistema, o contexto em que a gente está inserido, ele nos tolhe, né? E aí tu falou um pouco assim, calendário, meio que entre aspas, né? Sim, porque a gente segue um calendário gregoriano que me parece que está a serviço de fazer a gente esquecer que a gente é esse ser natural e que também pode perceber melhor, né, o momento agora e tá no agora com a sua percepção ativa, né, para esse agora. Né? Se eu tivesse, por exemplo, com alguma coisa no fogo, eu tenho a capacidade aqui do meu olfato para me antenar aqui, né? Às vezes a gente tá tão assim consumido por por esses automáticos da vida que a gente perde essa habilidade, né? Então, sei lá, quis trazer isso assim, porque a percepção acho que é a palavra mais chave, assim. É perfeito, é a percepção, né? Quando o pássaro, ou o pássaro é uma ave, então vamos trazer as baleias, que também são mamíferos, né? As baleias fazem viagens de milhares de quilômetros todos os anos. Elas vão para lugares específicos onde elas se reproduzem. Elas voltam para a Antártida depois de se reproduzir, né? As tartarugas, olha as tartarugas, que absurdo. Elas nascem em uma praia específica do planeta Terra. Aí elas saem, viajam por anos pela imensidão do oceano e voltam na mesma praia que elas nasceram. Que capacidade é essa? Que absurdo é isso? Né? Será que elas raciocinam? Será que elas anotam a placa da praia? Será que elas percebem aquela árvore que tem ali? Ou é sentimento, é sensação. É algum sentido da tartaruga, é algum sentido da baleia que dá essa capacidade para ela. No entanto, o tempo que a gente observa está no nosso punho, dentro de um círculo, ou está na parede, ou está na folhinha. O tempo não é só isso. O tempo é sentido. Então, quando os animais fazem as migrações, eles não estão calculando. Deixa eu ver aqui, eu vou contar quantas horas o sol vai nascer depois de quantas horas ele vai se pôr para ver se está mais frio ou não. E eu vou comparar com o dia de amanhã para ver se está mais frio ou não. Não. Eles sentem isso. É uma sensação, é um sentimento. Então, o tempo se trata de sensações. O que você sente enquanto você está fazendo qualquer coisa da vida. Para transformar a sensação do tempo em prática, para trazer uma nova perspectiva do tempo para a prática, presta atenção no que você está sentindo nesse exato momento.
Então agora, por exemplo, eu estou me sentindo falante, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo tranquilo e conectado a um fluxo natural. É interessante como as sincronicidades acontecem. Ali no quarto, Ana, logo antes de começar a cortar a live, foi como se a minha visão tivesse feito assim e assim de volta. Aconteceu, tipo, é como se eu tivesse levantado muito rápido, sabe? Eu estava sentado. Mas aconteceu como se eu tivesse levantado muito rápido de um lugar e me deu uma tontura leve, né? Mas deu. E eu, através da prática de Kung Fu, ou através da prática de qualquer atividade física, você começa a prestar atenção nos teus sentidos, você começa a prestar atenção no teu corpo e perceber quando alguma coisa acontece com ele, como você está se sentindo, se você está bem, se você está mal, se você está com problemas, se você está com vontade de vomitar, se você está, né? Você começa a prestar Uhum. atenção no corpo. E é raro isso acontecer comigo e eu prestei nítida atenção e foi sincrônico com o momento que começou a falhar a live. Como é que pode isso? Como é que acontece esse tipo de conexão com as coisas? Então eu vim aqui, só reiniciei o modem e voltou a Sim. funcionar normal. Agora eu estou aqui num ambiente mais confortável do que onde eu estava. Tem Uhum. uma plantinha aqui do meu lado, tem uma fonte fazendo um barulhinho ali, né? Então eu agora me sinto ainda melhor do que eu estava antes. Então, qual que é a sensação que você tem do teu tempo agora? Como você está se sentindo agora? Essa é a percepção, né? E Uhum. daqui a pouco, você se pergunta de novo, como eu estou me sentindo agora? Essa é a chave para entender o tempo natural, porque os animais não calculam o tempo, eles sentem o tempo. Aí você vai me perguntar, Ana, tem algo de errado com calcular o tempo, William? Tem algo de errado de eu seguir o calendário gregoriano? Tem algo de errado de eu saber que hoje é segunda-feira? Peraí, para eu seguir o tempo natural, eu preciso jogar fora todos os calendários gregorianos que tem na minha casa e Uhum. esquecer de que ele existe. Não, Sim. Não, né? absolutamente não. Né? A gente vive em uma sociedade, em primeiro lugar, que é profundamente estruturada por esse calendário. Né? Então, se você não quiser se desconectar da sociedade, é bom você não se desconectar Uhum. completamente desse calendário. Né? Uhum. Agora, essa tem que ser. É só por esse buraquinho que você enxerga o tempo? Não. Você pode Então, enxergar o tempo de uma lente muito mais ampla. Né? esses dias eu ouvi tem uma frase conhecida da. Me fugiu o nome da artista. Jesus. Onde não puder amar, não se demore. É da Frida Kahlo. Onde não puder amar, não se demore. Para mim seria assim, ó. Onde não puder questionar, não se demore. Porque assim, comigo aconteceu uma coisa, eu falei do Gregoriano aqui, porque um dia, numa conversa, eu estava numa janta, num retiro, e uma conhecida minha estava falando de calendário, falando que o calendário gregoriano tinha sido imposto, que na verdade não eram 12 voltas, né? Dos ciclos assim da lua, etc. Eram 13, e que o calendário era porque era cobrança de impostos. Cara, daí aquilo me cutucou de uma forma, assim, porque eu sou tão questionadora, assim, eu tenho formação em coaching também, então fazer pergunta, assim, é uma coisa que, né, que vai. E aí, aquilo mexeu muito comigo. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, né, eu cheguei à informação, né, do sincronário, enfim, do Tzolk'in, e eu fui olhar o meu Kim, né, tu falou do teu, né, do teu dragão, eu fui olhar o meu Kim, o guia do meu Kim é o guerreiro, né? Que inclusive é o selo de hoje, né? E o guerreiro então, cada um desses Kins, ele traz palavras-chave, né? E o guerreiro é o questionamento, né? O questionamento, a inteligência e a intrepidez, né? A coragem. E aí eu me dei conta assim, puxa vida, né? Olha o guerreiro aí me cutucando nesse caminho, assim, de ir aprofundando esse olhar para o agora. E eu noto que não é que. Acho que até a gente já comentei isso em algum momento numa live que tu tava, assim. Não é que agora a gente achou uma forma que é o único jeito, então, agora, a receita mágica, a fórmula de estar no tempo é o sincronário da paz, o Tzolk'in, não é isso. Eu noto assim, ó, que ele é um recurso extremamente potente para que a gente se mantenha no agora.
Mas existem outros inúmeros. Tu trouxe aqui o livro as contribuições do Eckhart Tolle, né? Tudo que ele traz, assim, nos livros dele são fantásticas, assim, de a gente se perceber, né? Enquanto, tipo assim, que a gente não é o que a gente pensa, né? Que a gente não é o que a gente sente. A gente é este que pensa e que sente. Isso Então, aí. existem inúmeros recursos, né? A terapia, né? Existem, dentro de terapias, assim, tem um monte de recurso disponível. E eu observo que quem tem uma curiosidade sobre si vive sincronizado com o tempo, assim, tem uma tendência mais forte a estar no agora. Isso aí, Então, perfeito. eu quis trazer essa fala só para que não fique aquela ideia, assim, de que é um único jeito, né? Mas tem um jeito que tem funcionado muito bem para várias pessoas. A minha partilha em termos de disciplina da mente, é o melhor recurso que eu tenho. Tu conhece outros, né? Tem o Kung Fu também. Mas em termos de disciplina da mente, todos os dias eu acordar, olhar o Kim do dia, entoar o mantra Kim do dia, respirar um pouquinho nessas informações e depois fazer o que eu tenho para fazer, me estimula a acordar todos os dias mais cedo do que o primeiro compromisso do dia, né? A gente tem compromisso, tem que trabalhar, tem que sair, ajudou com alguém alguma coisa, a vida está acontecendo. Mas é tão eficaz que me estimula todos os dias manter essa regra, né? Essa disciplina mesmo, né? De fazer isso. Então, por isso que Perfeito. eu acho importante a gente trazer as partilhas e cada um que vier aqui, tu está trazendo aí contribuições assim muito preciosas, mas que a gente possa conversar sobre isso e perceber o que está dando certo para ti, o que está dando certo para mim, que a gente possa se permitir falar sobre isso, né? Gastar tempo, né? Repensando os nossos modos de viver, né? Então essa é a minha bandeira principal, assim. Te interrompi aí no teu Não, que pensamento. isso. Não existe interrupções, fique tranquilo. É isso aí mesmo, Ana. E uma vez que você utiliza dessa ferramenta, você pode levar isso para qualquer momento do dia, porque os códigos, no fim das contas, é só um modo de aguçar a tua percepção para que você enxergue o tempo de uma maneira diferente. É só isso, para O que você meio, né? conte o tempo. Isso, para que você conte o tempo de uma maneira diferente e encare cada instante da existência como a realidade do tempo. Né? O tempo, então, ele não é passado, presente e futuro. O tempo é agora. E o futuro e o passado são. É, quando a gente fala do tempo, na verdade, dentro da lei do tempo, a gente quer falar mais sobre o não tempo, que é o mais louco é que o tempo parece ser a não existência de tempo. No agora não existe passado, não existe futuro, não só um instante, é uma pausa no universo, é só um instante. Então, é a aurora desse conhecimento agora, né? Mesmo sendo um conhecimento que é embasado na interpretação dos maias, né? Da civilização maia, que floresceu há 2.500 anos atrás e teve seus diversos períodos, né? Períodos mais antigos, de 400 a.C. até, se não me engano, o período clássico, que é mais ou menos 1000, no ano 1000, depois de Cristo. Foram eles que iniciaram essa estruturação. E no último século, um homem chamado José Arguelles refez uma interpretação completa desse conhecimento antigo e trouxe ele para a atualidade e adicionou mais um monte de percepções sobre ele. Então a gente está passando sobre a aurora de uma nova percepção completa do tempo, de uma coisa que consegue revolucionar a humanidade. Olha só, revolucionar a humanidade. Então significa que a gente viva o tempo natural como uma humanidade, como humanidade completa. A gente precisa derrubar o calendário gregoriano. Não necessariamente. O que é mais fácil e mais assertivo é você transformar completamente a tua percepção de tempo. Porque é só sobre isso, e no máximo sobre isso, que você tem controle. Né? Você tem controle no máximo sobre as escolhas que você toma. Você pode até influenciar as escolhas do outro, mas no fim das contas é o livre-arbítrio dele que vai mandar. E quando você está falando de um sistema mundial,
Olha quanta gente você tem que influenciar para fazer isso, para derrubar o calendário. Então, uma vez que a gente tenta derrubar o calendário, o que a gente faz é se desconectar da sociedade. E a gente pode derrubar o calendário para algumas pessoas. Eu posso rasgar os calendários que tem aqui em casa e dizer pro meu pai e pra minha mãe, não, a partir de agora a gente vai viver uma outra frequência de tempo. E eles podem até aceitar isso, mas que bolha pequenininha é essa frente à humanidade? E se eu transformo de verdade a minha vida e mostro pelo exemplo de transformação que existem outras frequências de tempo diferentes? E se eu construo uma vida próspera, abundante, transformativa, rica em todos os sentidos, e se eu consigo atingir cada vez mais pessoas, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas com a mensagem que eu tenho, e por debaixo dessa mensagem está lá o tempo natural. Olha o Exato, tamanho do impacto de verdade que eu tenho na exato, sociedade. Olha o exato. tamanho da derrubada de calendário que eu dou na sociedade, sem tentar derrubar calendário nenhum. Eu só estou vivendo a minha verdade, né? No encontro de verdades. Exato, exatamente. Não, e a prova disso, né, da minha experiência, assim, eu não sabia nada de Sincronário da Paz, e sem saber, eu fui trabalhar num retiro lá no Nova Terra em Uau. 2018, e eu conheci o André, e eu não ouvi absolutamente nada sobre Tzolk'in, sobre nada. Eu só estive lá vivendo o agora. Tipo, só estive na experiência, assim. Durante o retiro, tive interações com o André, mas ele não estava como facilitador do evento, ele só estava lá como anfitrião, né, do espaço. E assim, a presença dele, né, e aquela forma como é organizado, né, o Nova Terra, que é o espaço lá, né, do Instituto Lei do Tempo, estar ali, vivendo, passando por aquela experiência, me transformou. E aí que eu chego naquilo que eu estava falando, que o Tzolk'in, conhecer o Kim, né, viver dia a dia os Kins, etc., é um meio para isso que eu vivi lá. Né? É um meio para a gente estar no agora. Né? Então eu tenho buscado, inclusive para mim, no meu dia a dia, assim, ó, outros olhares para a minha rotina e buscado me conectar com essa coisa da natureza sem saindo desse condicionamento também de que eu preciso ir lá no Nova Terra para viver o tempo natural. Não, o tempo natural é aqui em casa, né? É olhar para minhas plantinhas, conversar com elas, regar, é perceber se a lua está no céu. Tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro do meu apartamento, né? Que pode sim me conectar com esse agora, né? Que eu posso experimentar esse agora. E aí, partindo da minha respiração, já está aí um baita recurso para estar no agora. Só prestar atenção na respiração, no ar entrando e saindo, já é algo que pode te ocupar e de uma forma que tu não deixa a tua mente ficar te levando para o futuro, para o passado. Né? Perfeito. Então veja quantos recursos a gente tem à disposição. Mas essa perspectiva que eu estou trazendo agora, ela está se construindo à medida que eu venho cuidando dia a dia, né? Nutrindo dia a dia, com disciplina, né? Olhando para as virtudes diárias que o sincronário me convida a olhar, né? Tu falou aqui agora de livre-arbítrio, de influência, de sabedoria, né? São as virtudes do humano, que é o ciclo de 13 dias em que a gente está inserido, né? Que a gente está vivendo agora. A gente está no quinto Isso, dia desse ciclo, né? Não isso sei aí. se tu quer trazer alguma coisa que tu está sentindo de hoje, assim. Porque daí cada dia a gente é convidado a perceber, né? Essas virtudes. Perfeito. Cada dia a gente é convidado a observar uma perspectiva diferente. E são 260 perspectivas diferentes. Isso é que é mais louco. A pessoa pode até se sentir um pouco impressionada e pensar, não, eu não vou conseguir processar tudo isso. Mas você não precisa processar o amanhã, você precisa processar só o hoje, só o agora. Né? E é assim que você começa a encaixar com outros agoras. Eu falei sobre 3 perspectivas de tempo, né, Ana? A linear, a cíclica e a radial. Mas existe uma quarta percepção, que é o tempo radial. O que é radial? Radial vem da palavra raio, né? O que é um raio? É a distância entre o centro até a borda de um círculo, né?
Então tem um círculo, o meio, a distância entre o meio e a borda dele, isso é um raio. Então o tempo radial se expande do aqui e agora para todas as direções, tanto para o passado quanto para o futuro. Então quando você começa a se aprofundar no tempo natural, você começa a enxergar a radialidade do tempo. E daí não se torna mais um esforço você se lembrar do propósito da onda encantada. Você falou do período de 13 dias que nós estamos lidando, né? Hoje já é o quinto, mas o propósito está lá no primeiro. Então significa que a gente está voltando para o passado, é isso? Não. O passado está incluso no agora, porque o tempo é radial, porque o tempo se expande. Então, beleza, se 5 dias para trás está incluso no agora, significa que 5 dias para frente também está incluso. Então, o tanto que você dilata o tempo para trás é o tanto que você dilata o tempo para frente. Não tem como eu criar um círculo e fazer ele ir só para um lado. Se ele vai 10 metros para um lado, ele tem que ir 10 metros para o outro lado. O raio, ele é a distância do meio até a borda. Então, do meio até para o outro lado tem a mesma distância. Exato. Né? Então, observar o tempo de modo radial é observar o tempo dessa maneira. E você comentou sobre a nova Terra. Realmente lá você sente alguma coisa diferente. É uma sensação. Você percebe o tempo através da sensação. Qual que é a sensação que você tem do tempo agora? O Tzolk'in, essa perspectiva de observar o tempo, vai sempre te dar algumas pré-definições de o que você pode prestar atenção no tempo de agora. É como se fosse um método, é como se fosse um manual, um GPS, como a gente comentou hoje na live da Ordem do Dragão, né? É como se fosse um GPS que ele te dá algumas dicas. Ó, observe hoje esses 3 temas. Todos os dias ele te lança pelo menos 3 temas para você observar. Os temas de hoje são questionamentos, coragem, intrepidez, né? E inteligência. Esses são os 3 temas de hoje. Observe a vida atrás dessa lente. Coloque esse óculos no rosto e observe o teu dia buscando essas 3 palavras. É assim que você se conecta com aqueles códigos que existem no Tzolk'in. E às vezes a gente pode, mas eu não estou entendendo isso aqui. Não se trata de entender. Você até pode entender, mas mais uma vez é limitado. Se você não está entendendo, só tentando entender, tente sentir. Tente sentir o significado Sim. daquela mensagem. O que aquilo te traz? Qual pensamento te traz? Qual sensação física te traz? Sentir aquilo, de verdade. Então, quando eu li Dragão Magnético Vermelho, eu senti uma coisa estranha. Foi um pensamento de, peraí. Então, é uma mistura de racional e emocional o tempo inteiro. Nós somos seres racionais e emocionais. Então, você sente uma curiosidade para aquilo. Você sente um impulso de, quero saber mais sobre isso. E você vai lá e busca mais sobre isso. Uma vez que você cai nessa sincronia, uma vez que você tropeça nela, você percebe que ela já estava guiando a tua vida desde sempre. Isso é mágico, isso é inexplicável, não tem como direito explicar isso. A gente atualmente não sabe como explicar. Né? Se eu for observar a minha vida, eu me identifico como dragão desde sempre. Desde sempre, dragão vermelho. Quais são as 3 palavras do dragão? Eu falei ali antes as 3 do guerreiro, né? Questionar, coragem e inteligência. Quais são as 3 palavras do dragão? Nutrir, nascimento e ser. Essas são as 3 palavras que regem o dragão vermelho. Todas as pessoas que nascem no selo dragão vermelho, num dia que o Kim é dragão vermelho, vão ter essas 3 palavrinhas para pensar. E eu percebo que ao longo da minha vida, sempre que eu transmitia alguma coisa de volta, aquilo me alimentava. É por isso que eu gosto do conhecimento, porque é um modo de eu me nutrir de algo para poder passar para frente e ser nutrido de volta. Então, isso, quando eu li aquela frase que fala ali sobre o nutrir, quando eu li a palavra nutrir, não caiu a ficha imediatamente. Demora para você poder explicar racionalmente o que é, mas você sente alguma coisa. Sempre, tudo causa uma sensação, né? Então, eu digo bastante assim nas lives. Entrar na frequência 13 e 20, nessa frequência de tempo de 20 imagens e 13 selos, de 20 selos e 13 tons, é um modo de você assumir um personagem. É um modo de você vestir uma roupa
E aquela roupa vai te fazer observar a vida de uma lente específica. E você começa, se você gostar dessa lente, você pode viver essa lente. E quem sabe perceber que você sempre viveu, que ela sempre esteve presente, agora ela está presente de uma maneira consciente. Mas como o tempo é radial, o agora que você vive daqui a 5 anos, quando você conhecer com profundidade esse conhecimento, já está influenciando o teu agora de 10 anos atrás. Porque o tempo é radial. Nossa, tu tá falando isso, Will, parece que tu planejou aquela tua apresentação. Tu planejou aquela tua apresentação falando dos anos antes do agora? Não, mas na verdade é uma coisa que eu falo Porque sempre. é exatamente como tu começou, assim, né? Tu começou trazendo uma série de coisas que foram se encadeando até chegar no Will de hoje, né? E agora tu tá fechando essa coisa do tempo radial, né? Com todo o... Parece que foi, assim, detalhadamente planejado, assim. Achei tão engraçado agora. Eu A fico, eu fico sincronia, muito, né? eu fico muito contente em perceber isso, Ana, porque eu sou um aprendiz, eu sou um estudante da lei do tempo, né? Eu conheci esse conhecimento há 5 anos atrás, né? E eu tenho 27 anos de idade, mas em alguns aspectos eu tenho menos. Eu não sou tão maduro, sabe? Então eu me considero um cara. Engraçado, Pra ontem eu mim, tu tava é um vendo. ancião. Pra A mim, gente, tu é um ancião. a gente tem nuances, então, ao mesmo tempo que cada um de nós, ao mesmo tempo que você tem algo que é de sabedoria extrema e incomparável, em outros aspectos você é uma criança, né? Você às vezes é uma criança feliz, às vezes é uma criança machucada, às vezes é um adolescente recluso, às vezes é um jovem adulto frustrado. Tudo isso faz parte de quem a gente é agora, porque o tempo é radial. Então esse agora inclui tudo que a gente já passou. Então como que Uhum. você vai enxergar esse agora? Eu fico muito contente com isso porque eu estou aprendendo. E esses 2 últimos anos foram absolutamente transformadores para mim. 2 últimos não, eu digo 2020 e 2021, que é agora. Porque eu Sim, fiz o curso de facilitador da Lei do Tempo em 2020, no ano sim. passado, em fevereiro de 2020. E ali, em fevereiro de 2020, eu conheci um cara nesse curso. O nome dele é Walter Júnior e a gente chama ele carinhosamente de Yoda, por uma história muito antiga, na verdade é o apelido dele, né? Yoda, o mestre Yoda. E ele também é dragão. Eu sou dragão magnético vermelho, ele é dragão cósmico vermelho. Então, o magnético, a palavra magnética, designa o número um, tá? Ela significa o número um. Então, eu sou o dragão um. O dragão cósmico vermelho, a palavra cósmico dele designa o número 13. Então, ele é o dragão 13. E só tem 13 dragões. Então, eu sou o primeiro e ele é o último. Quando a gente se encontrou e a gente percebeu essa sincronicidade, rolou um match na hora ali, rolou uma conexão na hora. E no último dia para sair do, do curso, né, quando terminou o curso, a gente saiu juntos. Nós fomos os últimos a sair dali e a gente foi junto para a rodoviária. E na Que rodoviária a gente legal. conversou de continuar essa conexão, de não é possível que dois dragões, o um e o 13, tenham se encontrado nesse momento específico e isso não tem um significado, isso não tem uma razão. Então, naquele momento na rodoviária de Canela, surge a Ordem do Dragão. Um dia antes, na verdade, a gente estava conversando na noite anterior ou 2 noites atrás e a gente tinham 3 dragões naquele curso. Era o dragão 1, o dragão 7 e o dragão 13. Uau, Então, era o início, o meio e o fim, os únicos 3 dragões reunidos ali. que E teve legal. uma noite que, sincronicamente, todo mundo foi deitar, cada um foi pro seu canto. Aí eu fui tomar banho e os dois estavam conversando ali na sala, ali no alojamento, onde você conhece, né? Eu voltei do Sim, banho, eles estavam conversando, eu já fiquei por ali mesmo. E a gente entrou às 2, 3 horas da madrugada conversando. E sim, naquele momento ali surgiu a palavra a Ordem do Dragão, porque era uma reunião de dragões. Então sim. ali surge o nome dessa ideia, que é criar uma página, criar um reduto de estudos sobre o tempo natural. A Ordem do Dragão parte de uma premissa que a gente observa como essencial na sociedade. Existem pessoas que não compreendem a lei do tempo. Existem pessoas que se deparam com os códigos da lei do tempo e dizem: isso é demais para mim.
eu não entendo nada. Eu acho legal, mas eu não entendo muito bem. Não é possível isso. Não é possível isso acontecer. Porque o tempo é natural. Então, se eu te explicar, eu posso te explicar rapidinho que o ar é composto de oxigênio, 21%, que dentro do teu pulmão existem células que captam esse oxigênio e que eles vão para as células do corpo inteiro, porque eles são necessários nos processos. E depois que eles são consumidos, as células produzem gás carbônico, que é eliminado pelas próprias células do pulmão. Então você inala oxigênio e exala gás carbônico. Não tem como não entender o ar que você respira se eu te explicar dessa maneira. É muito simples. Então Sim, não tem como alguém não entender o tempo. Porque o sim, tempo é tão natural quanto o ar que você está respirando. Então ali surge a ordem do dragão. Se existem, qual que é a nossa premissa, né? O dragão é o selo número 1, ele é o início da jornada. Ele dá o nascimento, como eu falei antes, porque ele é quem inicia os projetos, inicia a vida, ele é a energia de mãe, energia de nutrição, energia materna, né? Então, a ordem do dragão surge dessa necessidade de que dragões trabalhem. Porque se existem pessoas que não entendem a lei do tempo, provavelmente isso é causado porque alguns dragões não deram o primeiro passo. Então, uma vez que os dragões derem o primeiro passo, os outros Kings podem se posicionar. Cada King vai arrumando a sua posição. Só que se o dragão não se posicionar, as pessoas vão estar posicionadas e não tem início, não tem, igual o Yoda sempre fala. Cada King é uma posição num campo de futebol. Então você pode ter um zagueiro excelente, você pode ter o meio-campo, tem a lateral esquerdo, direito, você tem o centroavante e o atacante lá, e você vai fazer um monte de gol. Agora, se passa uma bola e não tem um goleiro, você toma um gol. Se o cara dá um chute lá do outro gol, você toma um gol porque não tem um goleiro ali. sim, Então, cada Kim tem que assumir as suas posições. Cada Kim veio para cumprir uma tarefa específica, né? E a Ordem do Dragão tem essa intenção de localizar os sim, dragões e promover uma reação em cadeia de impacto nas pessoas, onde cada um assume o seu papel, cada um vencer aquilo que já é, reconhece sim, aquilo que já é, né? sim, sim. Reconhecer e relembrar, né? Eu gosto também da Relembrar. palavra relembrar. É isso aí, perfeito. Uau, Will, olha só, 1h37. O Instagram nos deixou aqui. Que bom, né? O pessoal Boa, fez uns comentários. Tem gente que tá aqui ainda com a gente, hein? Olha só que legal, ó. A Janine disse, muita sabedoria em 27 anos. É verdade, né, Janine? Tu viu só esse guri, né? A gente fala aqui no Rio Grande do Sul, guri, guria, esse guri. A Fábia, que tá de aniversário, a Fabiana Bustamante, que tá aí, ela tá de aniversário, ela é uma guerreira harmônica. Primeira vez que ela tá vivenciando a onda dela também, sabendo que é a onda encantada de nascimento dela, né? E eu tô bem feliz, assim, de ter te recebido. Agora eu tô me sentindo, assim, mais satisfeita, assim, tipo, te ouvir falando da Ordem do Dragão, eu não conhecia essa história, né? Então foi bem bacana a gente chegar aí. E eu acho que a gente vai precisar encerrar por uma questão de assim, o pessoal tá aqui, né, tem que jantar, enfim, tem outras coisas para fazer, né? A vida tá acontecendo também com é isso aí. os teus familiares aí, tua namorada, enfim, né? A gente tem as outras coisas que também fazem parte. Mas eu adorei esse tempo aqui contigo, assim, adorei, assim, estive aqui no aqui e agora, assim, durante todo esse tempo. Eu vou colocar o óculos só para dar uma olhadinha aqui nos comentários, se tem alguma coisa assim que o pessoal perguntou ou comentou. Bem no início ali, acho que o pessoal falou. Ah, aqui é a Fábia. A Fábia fez bastante interação. Nunca o mesmo homem se banha no mesmo rio. Isso aí. Isso que achei mais legal até agora, a percepção do tempo em espiral. Tzolk'in na prática entrou aqui também, a Vânia querida. Dragão cristal, ela. Tzolk'in na prática é dragão cristal. E aí a imagem. Ah, tá. Depois foi algumas interações lá do começo. Mas enfim, eu
assim, sinto só de te contar, né, da minha onda encantada, que é a tormenta, o dragão tá no serviço da minha onda, né? Então, me dei conta demais dessas. Eu tava aqui falando, eu tava me relembrando disso. Para quem não sabe, a onda encantada ela revela uma porção de coisas sobre a gente, para além do Kim, né, de nascimento, mas também todo esse ciclo de 13 dias em que a gente nasceu, ele está informando uma porção de coisas. E então estou bem feliz assim que a gente tenha feito esse encontro. Vão vir outros, né, para quem está aqui ou para quem está assistindo depois, vão vir outros encontros. Eu estou sentindo que vão ser 20 encontros nessa temporada. Então, vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ser, né? Mas eu adorei, assim, Will, adorei te ouvir. E quero fazer o convite para as pessoas que estão aqui. Todos os dias, a Ordem do Dragão, às 13h20, sábado e domingo também, né? Com certeza. Todos os dias. Né? Olha eu, né? Olha o condicionamento, o condicionamento do Gregoriano. Sábado e domingo Pode ter também. certeza. Sábado e domingo vai estar no ar. Não existe folga na Ordem do Dragão. Então, todos os dias que o sol nasce, a Ordem do Dragão, às 13h20 do nosso relógio, está aqui no Instagram, né, com a Rede Planetária, fazendo essa conversa sobre o Kim de cada dia, os conhecimentos, né, que estão relacionados, outros. Sempre vai interligando outros assuntos, assim, também. Eu estou achando super interessante, né? Esqueci o nome do teu colega que fala junto. Julia? O Julian, né? Que é argentino, né? Isso. O Temos Julian até também um traz. argentino na live. Então, é interessante porque o Julian não sabia nada, né? Não. De Tzolk'in, Isso. de nada. E todos os dias ele está ali tomando nota, né? Aprendendo, interagindo, né? Com as informações. Isso, ele é a nossa régua. Inclusive, hoje foi ele que trouxe as percepções do Kim do dia antes de mim. Ele conhece muito o básico, ele sabia o Kim dele, mas não Sim. entendia a mecânica do tempo, né? Como que funciona ali. E ele está sendo a nossa régua e hoje foi muito interessante. Ele falou antes, é sempre eu que trago, porque ele Sim. não acompanha com tempo e profundidade, né? Mas hoje foi um dia mágico. Ele trouxe a percepção muito precisa, e aí a gente começa a perceber. Perceber o tempo, você acompanha apenas as regrinhas básicas ali, porque na verdade a percepção parte de dentro para fora. Então você segue a regra básica, você lê aquelas três palavrinhas ali, mas o que quer dizer essas três palavras? Me diga você, né? É assim que funciona a lei do tempo. Ele te dá Uhum. só três palavras e você é quem diz o que aquilo significa. É você que vai Sim, gerar aquele significado de acordo com as tuas percepções. E assim você sim, vai se alinhando cada vez mais. Então, é muito mágico. É interessante acompanhar todos os dias. sim. E eu, assim, de tudo que esse dia informou hoje, o que mais me fica para mim, assim, como reforço, é o questionamento, assim. É seguir questionando. Seguir. Será que tem que ser desse jeito, né? Será que hoje eu não posso Perfeito. fazer desse jeito? Será que eu não posso seguir um outro caminho? Será que eu não posso falar diferente com aquela pessoa que eu não consigo falar? Né? O questionamento, ele vai nos mobilizando a fazer esses movimentos. E eu quero então te agradecer e agradecer a todo mundo que estava aqui, quem está assistindo depois também, né? Demoramos não, 1h46, que eu não vi passar, então muita gratidão. E seguimos, né? Lá na Ordem do É isso. Dragão, Com pessoal certeza. que não segue lá ainda, vale a pena, sim, tem bastante partilha lá e tem coisas novas chegando também, que eu já vi lá que tinham umas cartas lá, um tarô também para correlacionar, achei super legal. Com E é certeza. isso, gente. O que a gente puder, assim, se utilizar de recurso para não estar à mercê da mente, mas estar à frente, né? E usar a mente de uma maneira a nosso favor, né? De um bem-estar, de uma vida mais plena, mais tranquila, mais em paz. Que seja, né? É isso aí, perfeito. É, Como a Ana falou, então todos os dias a gente faz essa live lá na Ordem do Dragão. Realmente estão vindo coisas novas, a nossa intenção é integrar conhecimentos. Nós temos, na verdade, junto com o Yoda, a gente trabalha com uma equipe de várias pessoas em algumas áreas diferentes, né? Então a gente tem projetos bem grandiosos para realizar e para
espalhar a alegria de viver, digamos, né? Espalhar quem nós somos e assim permitir que outras pessoas também sejam. Então, acompanhe a Ordem do Dragão. Se você acha esse conhecimento complicado, se você ficou curiosa por isso, se você está interessada, se você está cheio de perguntas para fazer, perguntas, não, mas espera aí, isso aqui não faz sentido nenhum. Você vai lá e manda na Ordem do Dragão, porque é esse tipo de pergunta que a gente quer. A gente gosta do Sim. questionamento, somos questionadores assumidos e é a nossa intenção realmente desenvolver um estudo bem bacana. Então a gente faz a live todos os dias. É muito raro não acontecer, e quando não acontece é um giro que o universo tem que dar. É um esforço muito grande. Porque se não é um, é o outro, se não é outro, se não é num horário, é em outro horário. Então, acompanhe a Ordem do Dragão, que a gente vai poder conversar mais aí sobre as frequências do tempo natural. E eu quero agradecer, Ana, o teu convite. Você retornou recente esses teus encontros, pelo que você mencionou. Então, como dragão e iniciador, é um prazer para mim ser um dos primeiros. E se você for fazer outras 20 lives aí, eu tenho certeza que serão muito engrandecedoras, porque a gente vai ter 20 perspectivas diferentes aí para Sim. observar a realidade, né? Então, gratidão infinita. Eu, do fundo do meu coração, estou feliz e me sinto nutrido por essa live que a gente teve hoje, né? A nutrição é sempre um ciclo maravilhoso de vai e volta, e toda vez que você prestar atenção no dragão elétrico da tua onda encantada, é exatamente isso que você vai enxergar. Cada vez que você ativar um ser, você vai ser nutrido de volta por essa ativação, Aham. né? Já é assim, é impressionante. É muito legal, É muito legal. maravilhoso, né? É isso Pessoal que aí. entrou depois aqui, né? Desculpa, te interrompi. Eu ia só agradecendo, gratidão infinita por esse momento. Gratidão eu. E gratidão quem está chegando aqui agora no final. Eu vou deixar gravado, depois podem assistir. Tira um tempo, faz uma pipoca aí, que a conversa foi super legal. A gente viajou aqui no tempo. Foi muito bom. Um abraço, gente. Até o próximo, então. Que eu não sei quando vai ser. Vamos ver o que a pessoa aí, que eu já convidei, né? O que nós vamos combinar de dia e horário, mas aí eu comunico aqui nas redes depois. Tá bom? Beijão aí, Will. Tudo de bom para você. Beijão Até o e a gente se próximo. fala. Tchau, Tchau, tchau. tchau.